Fala, amigão! Fala, amigão. Chegamos. Beleza, mais um. E eu falo isso todo vídeo, mas você ainda não se inscreveu no nosso canal? Não é possível. Fala, amigão oficial no Instagram, no Facebook e principalmente no YouTube. Não é Curte isso? aí, curte aí, gente. Ó, Comenta. Deixa de dar o like, compartilhar, que o conteúdo tá ótimo. Vamos repassar porque hoje a entrevista tá demais, tá muito especial com o nosso amigo pastor Henrique Regis. Fala, amigão! Fala, amigão, tudo bem? Fala, amigão. Seja Fala, amigão, bem-vindo. tudo Tudo bem? bem? Obrigado, Deus abençoe vocês. aí. Que honra, que oportunidade. E esse dia chegou. Exatamente. Nós comentávamos há muito tempo do pastor Henrique e surgiu a oportunidade de servir agora e a gente está muito feliz com a tua presença. Tá bom. Com muita alegria também, eu quero cumprimentar o pastor Alex, também o Henry. Isso. Deus abençoe vocês. Deus abençoe também a todos os irmãos que terão acesso aqui a esse nosso bate-papo. Eu me sinto muito honrado e alegre por poder participar desse evento aqui e também, poder disponibilizar isso aqui através das minhas redes sociais, né, e divulgar esse trabalho que vocês estão fazendo. Eu tive contato, como eu estava falando aqui para vocês um pouco antes da gente entrar, ontem, praticamente, com o conteúdo de vocês, e eu fiquei maravilhado e eu quero ser um divulgador, um marqueteiro desse trabalho de vocês, que é um trabalho muito bacana, muito especial. Que Deus abençoe. Viu? Show! E eu já queria abrir dizendo o seguinte, pastor Henrique Regis é uma referência para muitos dos jovens que eu conheço. Não é? E não que o senhor seja velho, mas o senhor já tem uma idade maior que a nossa. E a nossa geração se espelha muito no senhor. Alguns amigos que comentam, alguns pregadores sempre comentam sobre o senhor, sobre as suas aulas, sobre o jeito também de ministrações e tudo mais. Como é que é isso? Tá falando para uma categoria mais jovem, falando para um povo mais jovem, sendo da experiência que o senhor tem, da bagagem que o senhor tem, e hoje falando para o público do Fala Amigão, que é 80% de jovens. Como é que é ser essa referência nessa geração de baixo, vamos dizer assim? Bom, eu vou dizer assim para ti, a minha experiência ministerial foi, na maior parte do tempo, trabalhando com jovens. Então, o primeiro dia que eu preguei foi num culto de jovens. Depois, eu tive a oportunidade de liderar adolescentes e jovens. E eu acho que a igreja tem que trabalhar essa camada jovem com doutrina, com ensinamentos, com exemplos, para que a igreja vá crescendo com solidez, né? Tanto no sentido de expansão quanto no sentido de qualidade. Então, eu me sinto extremamente feliz de trabalhar com a juventude, acho que a mensagem é mais rápida e facilmente entendida pelos jovens, eu vejo neles uma disposição para o aprendizado, para o crescimento, para o acolhimento, e ao mesmo tempo eu me sinto honrado. Eu vejo isso, a mão de Deus, deles me darem esse lugar, da atenção deles, do coração deles, né? Não são todos que dão, porque você tem a questão de sempre respeitar os estilos, e isso não deve ser entendido como algo prejudicial, deve ser entendido sempre como algo bom, porque Deus, ele trabalha na sua multiforme graça. E a palavra multiforme lá no grego quer dizer, ou ela tem uma mesma raiz para arco-íris, que Deus trabalha de forma multicolorida, com muitas cores. O que quer dizer isso? Quer dizer que para cada pessoa, Deus tem um ambiente, Deus tem uma igreja, Deus tem um pregador também, Deus tem um doutrinador, um orientador, um mentor. Então, eu me sinto muito feliz de poder ser acolhido por uma parte dos jovens e ter espaço entre eles e ser uma voz. Eu fico muito feliz disso aí. É uma honra, uma alegria, né? Você sabe que eu assisti um filme uma vez do Russell Crowe, chamado Mente Brilhante. Não sei se vocês assistiram esse filme, e esse filme é interessantíssimo porque ele chega em Harvard, e quando chega lá, ele vê uma cena num pátio, tem ali um senhor sentado, ele já está com pouca força, assim, pouca capacidade de motricidade, e ele está sentado assim. Daqui a pouco, numa mesa redonda, os alunos começam a deixar
canetas ali em torno dele, na mesa. E aí, esse que está chegando na faculdade, que é o ator principal, o Russell Crowe, ele fala assim, ele pergunta para um colega, fala, o que é que está acontecendo ali? Aí o colega diz, aquilo ali é uma forma deles reconhecerem o trabalho daquele senhor. Ele trouxe alguma contribuição para o campus, para a universidade, para a área de pesquisa, para a academia. Então, eles estão reconhecendo aquilo ali. É uma coisa que estão fazendo em forma de gratidão por todo o serviço que ele prestou. E ele diz, tudo bem. Aí ele vai estudar. E no meio dos estudos ele descobre que ele tem uma esquizofrenia. E ele sofre muito com aquela esquizofrenia, mas ele vai lutando, aprendendo a lidar, e sofrendo, tendo muitas crises, muitas dificuldades. E ele imaginava que ele nunca chegaria também a estar sentado num lugar e as pessoas dando para ele ali a caneta como forma de agradecimento e reconhecimento. E quando o filme termina, a cena mais cortante, marcante do filme é quando ele está agora, né, sabendo lidar com a esquizofrenia dele, que é uma doença psiquiátrica, sabendo lidar com ela, não deixou que essa doença atrapalhasse a sua carreira profissional na parte da docência, e ele está assentado já velho, sabendo lidar com a doença, e os alunos vêm e repetem a mesma cena. Então, Legal. você ter a oportunidade de ter gente colocando caneta na sua mesa em reconhecimento é maravilhoso, né? E tendo os jovens fazendo isso, é muito bom. Eu, particularmente, sou muito feliz por isso, e isso também me traz muita responsabilidade, né? Muito senso de responsabilidade. A gente encontra muito, eu vou falar mais voltado dentro das igrejas, aquela galera que é muito radical, né? E aquelas pessoas que às vezes também são muito, tudo é pecado, tudo não pode, isso no meu tempo não era assim e tal. O que o senhor entende que é o ponto de equilíbrio hoje? Daqueles que, por exemplo, que criticam os que usam terno, mas tem aqueles que também, se a pessoa tá de camisa, ele critica. Tipo assim, qual que é o ponto de equilíbrio para a igreja funcionar assim mesmo? O que o senhor entende? Eu vejo que o ponto de equilíbrio, Henry, é a cultura. A cultura é que vai determinar o equilíbrio. Então, por exemplo, quando a gente fala de cultura, nós estamos falando de algo muito complexo, que transcende as cercas da igreja, né? Mas, falando de igreja, eu acho que ali você tem a questão cultural. Ora, primeiro tem que ser feita uma divisão entre o que é doutrina da santidade e o que é usos e costumes, ou o que são usos e costumes. Então tem que fazer essa divisão. A doutrina da santidade, eu analiso como os teólogos analisam, assim, você tem a santidade posicional, que é quando o indivíduo aceita Jesus, ele é retirado do mundo das trevas e inserido no reino do Filho de Deus. Santidade posicional, é o ladrão da cruz, que morre naquele estado dele e vai para o céu, porque ele já está santificado no sentido posicional. Existe um segundo nível da santidade, que é a santificação processual, que é o limpar-se cada vez mais, como nas palavras de João, lá no Apocalipse, quem é limpo, limpe-se mais, né? Quem é puro, purifique-se ainda mais intensamente. Então, é o processo de abandono dos vícios, dos maus hábitos e das marcas do mundo para revestir-se do novo homem, como Paulo diz. Então, isso é um processo. Você começa falando palavrões e daqui a pouco você vai vencendo os palavrões. E daqui a pouco você começa com uma vida de prostituição, uma ação ali de prostituição, a prática de pecados sexuais pré-nupciais ou extramatrimoniais, e de repente você vai se livrando daquilo. Você começa com ações profissionais ilícitas, com corrupção, com desvios de dinheiro, apropriações indébitas, você vai se livrando daquilo. Então, isso aí é um processo, dia a dia, que você vai limpando-se do velho homem e revestindo-se do novo. Tem um livro que eu gosto muito do Philip Yancey, chamado Rumores de Outro Mundo, em que ele faz uma proposta muito interessante. Ele diz assim, quando chegar no primeiro dia do ano, todos nós
deveríamos fazer uma lista de pecados que superamos no ano passado e pecados que colocamos como alvo superar no ano seguinte. E essa é uma proposta muito interessante e tem a ver com essa santidade no sentido processual. E tem o terceiro e último nível da santidade, que é o alvo de todos nós, que é o quê? É a santidade quando Deus nos livrará do corpo desta morte, como diz Paulo, né? Que ele vai nos livrar exatamente do corpo de pecado, do instrumento do pecado, que é o nosso corpo. Então, uma coisa é isso, é essa doutrina da santidade ou da santificação. A outra coisa são usos e costumes que tem a ver com a cultura do ministério, a cultura da denominação ou a cultura de um povo, às vezes até de uma nação ou de uma etnia, que aquele ministério e aquela denominação estão inseridas dentro daquela cultura. Eu deixo aqui, nesse aspecto, uma análise. Por exemplo, é muito comum nós lermos obras do Martinho Lutero em que você percebe a cultura da prática da prática do consumo de cerveja num ambiente em que Martinho Lutero está. Isso porque era cultural. Por exemplo, se você pensa nas obras do Spurgeon, por exemplo, Charles Haddon Spurgeon, esses dias eu estava falando que um teólogo escreveu um livro chamado 24 fatos notáveis da vida de Spurgeon, mais um. E aí esse teólogo ele diz o seguinte, o último foi o seguinte, que a tabacaria que o Spurgeon comprava os tabacos dele, ou as cordas para fazer o fumo dele, começou a fazer uns panfletos e começou a se divulgar como a tabacaria que o reverendo comprava os seus melhores charutos. E isso fez com que a igreja começasse a cobrá-lo. Aí o Spurgeon ele era um contemporâneo do Dwight L. Moody. Aí o Moody chega para ele e diz assim, Spurgeon, que coisa ruim isso aqui, você está consumindo o charuto e a tabacaria está usando o seu nome, a sua imagem, como meio de divulgação, expansão do negócio dela. Você não vê como algo errado isso? Aí o Spurgeon disse, não, mas eu nunca exagerei no consumo do charuto. Aí o Dwight L. Moody pergunta para ele, o que seria exagerar? Eu nunca fumei 2 de uma vez só. Eu sempre Aí tendo terminado aquele, eu comecei o outro, né? Então, mas o que o Spurgeon, depois, as melhores biografias de Spurgeon dizem que depois ele se livrou disso, sabendo que isso estava trazendo um aspecto negativo para os irmãos e para a igreja. Então ele acabou se livrando disso. Mas veja que é algo cultural. Então, o que eu entendo? Eu entendo que os usos e costumes, eles vão refletir a cultura de uma igreja, de uma etnia, de um povo, de uma denominação. E onde é que estará o equilíbrio? No respeito a essa cultura. Então, por exemplo, se eu estou dentro de uma igreja em que a cultura por exemplo, de ir para a igreja de camiseta, sem nenhum problema. Ali é a cultura. E se eu estou dentro de uma igreja que a cultura é terno e gravata, aqui também não tem nenhum problema. Por quê? Se eu sou livre para ser, sou livre também para não ser. Se eu sou livre para fazer, sou livre também para não fazer. E nisso está a verdadeira supremacia e autoridade sobre si mesmo, né? Aí há a verdadeira liberdade. Então, como que eu entendo essa questão? Você fala, pastor, onde que está o ponto de equilíbrio? No respeito à cultura. Eu chego, por exemplo, vou pregar numa igreja, que ela é uma igreja, uma comunidade, uma igreja que não tem essa rigidez cultural, assim, com usos e costumes. Sem problema, vai lá de forma mais à vontade, tranquilo, respeitando a doutrina da santificação, sempre. Sim. Não pode transcender. Agora, eu vou lá numa igreja que os irmãos exigem determinada postura, determinada revestidura, eu preciso também respeitá-la. Então eu vejo que é o respeito à cultura. A gente erra muito quando a gente não respeita a cultura da casa, a cultura da igreja, a cultura do bairro, a cultura da família, a cultura do ministério. É muito ruim. E eu vejo que isso às vezes compromete até o sucesso de alguns obreiros. Tem gente,
queridos irmãos, que tem... Você vê, ele é uma potência, mas ele é um indivíduo que age na contracultura. Entende? Você agindo sempre na contracultura, você vai encontrar uma barreira, não é de pessoas. Você não vai ver-se lutando contra pessoas, você vai ver-se lutando contra o sistema cultural aqui. É isso. Então, é isso. Eu entendo que o limite é o respeito à cultura. Como que é aqui? Entendeu? Aqui é assim, eu me porto assim. E aqui é dessa forma, eu me porto assim. Agora, eu vou ter uma base. Qual é a base? Eu não vou ofender as doutrinas, eu não vou ofender a santidade. Isso aí não me convém, isso não me é lícito, isso não me edifica, isso não glorifica a Deus. Então eu não vou fazer. É porque assim, a gente fala de igreja, lógico, focado mais em igreja, mas a sociedade num todo tá muito chato nessa situação de, por exemplo, o Alex é corintiano, eu sou santista, mas os dois gostam de futebol. A gente pode assistir junto uma partida de futebol, dar risada, você defende seu time ali, mas acabou aquilo ali, legal. Política, você gosta do A, eu gosto do B. Vota lá, mas no dia seguinte, ele não é nosso político chaveirinho que eu tenho que abraçar isso. E hoje está tudo muito maior do que a socialização, o amor entre o próximo. E infelizmente a gente vê isso na igreja. Então é um ponto que a gente entra pensando nisso. Poxa, por que essa pessoa abraça tanto isso, aquilo, e elas não se respeitam? Assim, isso não é evangelho, né? Jesus era para ser algo comum delas, elas tinham que andar focado naquilo, mas não. Você usa terno, eu não uso. Você gosta de A, eu gosto de B. Você... E vira guerra, então, não cara. dá, Qual que é a não dá necessidade pra gente... disso? Você sabe que tem uma... Só complementando aqui, né, esse assunto, tem uma passagem muito legal. Eu até postei esses dias no meu Facebook, que é assim... O George Whitefield, desculpa, ele era um pastor ultra calvinista. Ele cria na Tulip, que é o resumo da teologia calvinista, e ele cria, sobretudo, na eleição incondicional e na predestinação. Tudo bem. Só que ele era amigo pessoal do John Wesley. E quando George Whitefield estava doente, quem o visitou foi o Wesley. E quando a família de George Whitefield chegou para falar com ele, em caso dele falecendo, quem que ele gostaria que fosse celebrar o culto fúnebre dele, ele podia ter escolhido um monte de calvinistas, mas ele escolheu um arminiano, John Wesley. E ele falou, eu quero que o pregador do meu culto fúnebre seja o John Wesley. O John Wesley prega no funeral de George Whitefield. E ele, sendo arminiano, vai pregar num funeral de um calvinista, convidado pelo calvinista em nome daquilo... E não em nome daquilo que os separa, mas em nome daquilo que os une. O que os une? Cristo, as Escrituras, o amor a Deus, a vontade de fazer a diferença nessa terra, a vontade de ajudar as pessoas, de ser realmente uma influência boa para as pessoas. Era isso que os tornava irmãos. Entende? Essas questões teológicas, doutrinárias, de usos e costumes, denominacionais, isso tem que ser suspenso quando você analisa e valoriza bens muito maiores, né? Entendeu? Legal. Então é muito legal essa história, essa passagem. Bom, demais. Guarda aí esse pedaço, arminianismo e calvinismo, guarda um pouquinho pra você provocar. Não, o legal, Alex, até é bom você falar pra galera que tá acompanhando, você fala Pastor Henrique, mas tem o título é gigante aí, né? É Sim. Pastor, professor de teologia, doutor, e assim vai, né? Não para. Então, pastor, um ponto que eu queria falar é que também parece que tem uma questão no nosso meio, acho que é cultural também, né? Fala assim, quem estuda, nosso meio pentecostal, vamos dizer assim, no meio pentecostal das igrejas que nós vivemos, parece que quem estuda não tem unção, né? Mais ou menos isso. Quem estuda não é do manto, e quem é do manto não estuda, né? E aí a gente vê o pastor Henrique, né? Que é da Assembleia de Deus e que estuda, que é doutor, que ministra. Então, assim,
outra vez a palavra equilíbrio, né? Qual que é a questão? Como é que é a dica pro pessoal aí que uma coisa não tem muito a ver com a outra e se complementam? Eu acredito que não existe nada que se estruture perenemente. O que é perenemente? É para sempre. Nada se estrutura perenemente se não houver uma estruturação teórica. Você está começando um trabalho. Você pode começar no mundo dos fatos, no mundo do evento, no mundo da realização, da prática. Mas chega um momento que você precisa teorizar aquilo que você está fazendo. Se você não teorizar, aquilo vai ficar fraco de argumento, vai ficar fraco de sentido, vai ficar fraco, vazio de razão de ser. E quando a gente traz para a igreja, nós temos esse movimento também dentro da igreja pentecostal. Tem uma matéria do curso teológico que se chama História do Movimento Pentecostal. Há uma tendência a imaginar que o movimento pentecostal ele começa na prática, ele começa no fazer, ele começa na experiência, no vivenciar, e depois ele é elaborado, mas não é verdade. Como que nós defendemos o movimento pentecostal? Que o movimento pentecostal ele começa com base no estudo, na meditação, na análise sistemática de uma doutrina teológica chamada pneumatologia. Quando os irmãos estão estudando pneumatologia, Deus, lá no Texas, visita uma irmã que era secretária da escola e batiza essa irmã com o Espírito Santo. Isso no início do século XX, por volta de 1903. Deus batiza essa irmã chamada Agnes com o Espírito Santo no seminário. Os alunos do seminário começam a ver que aquilo que eles estão estudando sobre a doutrina do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, os dons espirituais, o batismo pelo Espírito e o batismo no Espírito Santo, quando eles começam a estudar aquilo, eles veem que alguém crê naquilo e vivencia, mas primeiro eles estão estudando. Quando William Seymour William Joseph Seymour vem para o seminário no Texas, ele vem para aprender a teologia, a doutrina do Espírito Santo. E ele começa a aprender a teologia do Espírito Santo, ouve o testemunho da irmã Agnes e começa a ouvir que Deus começa a batizar alunos no seminário. Daí ele vai para a igreja dele, que ele era um pastor batista, começa a pregar a palavra de Deus, a doutrina do Espírito Santo, que é a pneumatologia, para a igreja dele, contando essas experiências recentes da visitação do Espírito Santo, e alguns irmãos da igreja dele aceitam e creem. Ele não era batizado com o Espírito Santo ainda. Quando a igreja dele ficou pequena, lá no Texas, ele muda para Los Angeles, aluga o galpão lá na Rua Azusa, e lá na Rua Azusa ele é batizado com o Espírito Santo. De modo que o movimento pentecostal, ele não começa da prática para a teoria, ele começa da teoria para a prática. Quando acontece esse desprendimento das igrejas tradicionais, o movimento pentecostal sai das igrejas tradicionais, porque o movimento pentecostal começa num seminário batista, depois William Seymour é um pastor batista, e dentro, principalmente dos batistas, isso vem. Quando acontece essa separação, toda a teoria sobre pneumatologia era das igrejas tradicionais e das igrejas chamadas igrejas reformadas. O movimento pentecostal, ele começa no seminário, mas ele desvincula-se.
E ele não tem teoria aqui ainda. Aí Deus começa a levantar entre os pentecostais os teóricos, que são os pesquisadores, aqueles que vão explicar o movimento pentecostal, a teologia. E a partir disso, dessa vontade de explicar o que está acontecendo no movimento pentecostal, eles vão criando seminários, criando escolas, só que isso leva um tempo. Isso leva cerca de quantos anos? Isso leva cerca de 60 anos. Quando chega em 1960, daí vão surgir os seminários. Aí vão surgir as escolas, vão surgir as faculdades teológicas de vieses pentecostais. E, num começo, essas escolas vão ficar resistidas, não pela primeira geração. Por exemplo, se você chegasse para o William Seymour e dissesse assim: William Seymour, você é um pai do movimento pentecostal recente aqui, e você foi batizado com o Espírito Santo, e eu gostaria de estudar. Você acha que eu devo estudar ou não? O William Seymour diria: eu conheci toda a teologia no seminário. Vai para o seminário. Só que uma segunda leva, que seria uma segunda geração dentro da igreja pentecostal, ela já nasce dentro do movimento sem a base teórica. Entendi. E aí, essa é desse grupo que vem uma resistência. Entende? É desse grupo que vem. Quem são esses? São aqueles que nasceram em 1950, 1960, que olham para a teologia com uma certa ressalva. Porque enquanto eles estão nascendo, e o movimento pentecostal existe como fato, não existe como teoria. Para o William Seymour, ele existe como teoria e como fato. Mas para esses que nascem no meio, não. Ele só existe como fato. Então eles chegam lá, como é que eles aprendem lá? Falam assim: mas eu tenho que ler algum livro especial, lê a Bíblia e vem aqui para o culto. Você ora, jejua e Deus vai te batizar com o Espírito Santo, você fala em línguas e sai para a prática. Mas eu sento em algum momento para aprender, vem aqui na escola dominical que você aprende o suficiente e nos cultos de ensino que você aprende o suficiente. Então é sempre assim, um aprendizado prático, tudo muito prático. Aí vão surgir os seminários. Essa segunda geração que já nasce no pentecostalismo prático encontra um pouco de confronto com quem estuda, questionando, etc, etc. E aí, o que vai acontecer? Só que, graças a Deus, os seminários insistem, persistem e vão produzindo. Hoje, eu já vejo um movimento ao contrário. Hoje eu vejo um movimento de adesão ao estudo. Tanto que nós temos um crescimento de seminários, de escolas teológicas, de núcleos teológicos. Surge uma igreja, ele já quer levar um núcleo teológico para lá, então ele tem o culto de ensino, ele tem a escola dominical, os cultos regulares, que também tem doutrina, e a escola teológica. Por quê? Porque entendeu-se a necessidade de argumentar e explicar o porquê que cremos como cremos, né? Tem uma questão que eu experimentei no seminário, eu sou professor de seminário já desde 18 anos, e tem uma coisa que eu experimentei no seminário, é o seguinte: eu não encontrava irmãos, a minha experiência, os irmãos da Igreja Deus e Amor, entendo, eu estou falando da minha experiência aqui, então eu não encontrava nos seminários que eu dei aula, eu não encontrava seminaristas da Deus e Amor, eu não encontrava. A minha experiência é esta, porque eu dei aula sempre dentro das Assembleias de Deus, então quero deixar isso bem claro aqui. Agora, com o passar dos anos, de uns anos para cá, é muito comum, no primeiro dia de aula, eu chego para os alunos e falo assim: vamos nos apresentar aqui? Então você vai falar seu nome, a sua profissão, a sua igreja e se você atua em algum ministério, tá bom? Em qual ofício lá na sua igreja. Então, comecei a perceber irmãos da igreja Deus e Amor que vieram estudar. Eu não encontrei os irmãos da Congregação Cristã do Brasil, eu estou falando aqui com muito respeito, mas eu estou falando da minha experiência. Eu não encontrava irmãos da Congregação Cristã do Brasil no seminário, não encontrava. De uns anos para cá, quando eu vou pedir para fazer a apresentação, é muito comum que se apresentem irmãos da Congregação Cristã. Eu não encontrava irmãos da IURD, Igreja Universal do Reino de Deus, no seminário. Ainda que eu sei que todas essas igrejas têm os seus estudos internos próprios, mas eu não encontrava no seminário.
interdenominacional ou das Assembleias de Deus. E eu comecei a perceber a presença desses irmãos. Você pergunta, eu sou da IURD, eu sou da Igreja da Graça, eu sou do Mundial do Poder de Deus. Você é da Mundial do Poder de Deus, está vindo aqui no seminário, legal, né? Estudar. Então, eu percebo que há uma busca por entender aquilo que se diz crer, né? O que se crê de fato, de verdade. Pastor, mas assim, junto com isso veio também a internet, né? Junto com essas pessoas também vieram uma informação que tá, assim, cada um pesquisa Livre, e acha o que né? quer. Sim. E o senhor encontrou muita dificuldade com isso? Porque, assim, o senhor pode falar, aqui eu pesquisar, de repente vir B, C, D... Aí eu já chego no outro dia e falo assim, mas o senhor falou A, mas eu li B... Como que é pro senhor? Porque junto com essas pessoas vem a internet, vem a sede por informação, como que tá sendo isso? Exatamente. Eu acho que também teve uma resistência ao estudo, porque é o seguinte, nós temos um movimento iluminista que surge ali no finalzinho do século XVIII, né, finalzinho do século XIX, melhor dizendo, que esse movimento iluminista, ele busca fazer a chamada crítica textual da Bíblia. E na crítica textual da Bíblia, a alta e baixa crítica, alguns, até irmãos, até teólogos, enveredaram pela chamada teologia liberal e neoliberal. E no pensamento liberal e neoliberal, a Bíblia, ela tem o seu valor relativizado. Ela não é inerrante, porque ela tem erros. Ela não é infalível, porque ela é temporal, ela é falível. Ela também não é a palavra de Deus. Ela contém a palavra de Deus. E para alguns teólogos liberais, ela é um amontoado de anedotas e contos judaicos. Entende? Então, esses começaram a produzir obras literárias, combatendo, principalmente dentro das universidades, a Bíblia, o valor da Bíblia, e questionando, e relativizando, e desmerecendo a Bíblia. E isso vinha para o leigo da universidade. Isso vinha da cátedra, isso vinha dos grandes espaços intelectuais. Ora, qual foi a ação natural do leigo? Foi resistir à academia. Se eu for resistir à academia, por quê? O cara chega lá, o cara vira liberal ou neoliberal, então eu vou resistir à academia. Né? E o outro que estava aqui falou assim, não, eu vou resistir à academia porque nunca precisou disso. A gente sempre foi o que foi, se transformou na potência que se transformou sem precisar disso. Então não precisa, então eu não vou fazer, ou porque não precisa, ou porque vem me ofender. Só que, graças a Deus, com o avanço das informações, o crescimento dos seminários, as editoras evangélicas, as sociedades bíblicas também mandando material, as pessoas lendo, tal, isso mudou. E hoje a gente faz uma distinção bem clara entre o conteúdo ortodoxo, o conteúdo liberal, o conteúdo neoliberal e o conteúdo ortodoxo como sendo aquele que nós podemos devemos ter e tal. Então essa é uma questão. Aí, uma outra coisa que você pergunta aí, que é como é que a gente faz o filtro? O David Martyn Lloyd-Jones, lá no livro Pregação e Pregadores, ele fala uma coisa interessante. Ele diz assim, você nunca leia livros de 1900 para cá. Só leia livros de 1900 para trás. Porque todo livro de 1900 para cá tá eivado de filosofias, de conceitos e não sei o quê e tal, e destrói a verdadeira teologia, inserindo na teologia princípios filosóficos, princípios da psicologia. Então, faz com que a teologia fique diluída. O David Martyn Lloyd-Jones falava, leia livros de 1900 para trás, 1900 para frente, não leia. O que eu não sou tão radical quanto o pastor David Martyn Lloyd-Jones, né? Que já descansa no Senhor. Mas eu diria o seguinte, leia as teologias sistemáticas. Então, por exemplo, se você vai fazer uma pesquisa de um assunto que aquele assunto não está albergado numa teologia sistemática, use a internet escolhendo aqueles que são os mais indicados pelos seus mentores, os pastores, aqueles que a gente sabe que detêm realmente o argumento da autoridade. Ok. Agora, se você vai fazer uma definição doutrinária, teológica, de um assunto que a teologia sistemática
traz, ouça a teologia sistemática. Paulo diz que nós estamos num ambiente de muitas vozes, mas nesse ambiente de muitas vozes, nós temos as vozes que devemos ouvir e as vozes que não devemos ouvir. E nós precisamos ouvir a voz da teologia sistemática, né? Tem alguém que diz que a teologia sistemática, né? Aliás, a teologia é a rainha das ciências. A teologia é a rainha das ciências. E a teologia sistemática, a coroa da rainha. Então, se eu quero ter acesso à rainha, à realeza, aquilo que é a fonte de todo saber, de toda autoridade, eu preciso vir para a teologia sistemática. Aí, leia a teologia sistemática. E eu confronto aquilo que está lá na internet, que foi produzido por um pastor, que foi produzido por um padre, que foi produzido por um rabino, que foi produzido por um teólogo, não sei o quê. Eu confronto aquilo com a teologia sistemática. Agora, eu sei também que existem teologias sistemáticas que trazem nocividades teológicas. Então, você precisa ter uma teologia sistemática boa, né? Uma teologia sistemática que ela seja digna de respeitabilidade. E hoje, graças a Deus, nós, pentecostais, nós já temos as nossas teologias sistemáticas aí pentecostais, ou as teologias sistemáticas que elas às vezes não são pentecostais, mas elas são, por exemplo, arminianas, e elas defendem os posicionamentos e expõem com clareza o posicionamento bíblico e teológico que nós devemos ter. Então eu penso isso. Pastor, eu posso fazer pesquisa na internet? Você deve. Ali está a atualidade, a contemporaneidade está toda ali. Agora, você não pode se esquecer das bases. Se houver confronto, fica com as bases. Quais seriam as bases? A teologia sistemática. Eu vejo assim, entendeu? A gente está falando de teologia, né? Mas tem o pessoal que hoje vai lá, Pega pesquisa... uma aguinha para mim aí, por favor. Com certeza. Deixa eu colocar aqui pro senhor. A gente fala assim, mas hoje em dia tem a galera que Obrigado, tá com um né? carocinho lá, uma coceira, pesquisa lá no Google, aí tá lá, Sim, câncer. tudo, Aí a pessoa já, né? Ou se automedica. Então, assim, a gente tá falando da teologia, mas pra quem não sabe utilizar Em geral, a internet Essas é um áreas. perigo. Quando um médico fala assim, as melhores literaturas falam tal coisa. Ele não está falando da literatura que foi exposta lá na internet. Ele está falando da literatura que é da academia, entendeu? São os melhores médicos, os conceituados daquela área. Então, assim, você pode fazer para uma consulta rápida, ter uma ideia rápida ali, tudo bem. Mas você não pode firmar que aquilo como a sua verdade vida absoluta. Exatamente. Agora, eu acho, só uma última coisa, que vai acontecer. A internet será a nossa fonte maior, já é a fonte maior, mas ela será a fonte maior e mais crível de conteúdo. Eu tive numa apresentação na USP sobre a história da tipografia. Maravilhosa. Começa lá no homem escrevendo na argila, e depois de 2 horas, a evolução da escrita, a evolução da tipografia, o surgimento do papel, o surgimento do códex, a prensa de Johannes Gutenberg, o tipo móvel, depois as grandes imprensas e tal, e termina como? Num tablet pendurado assim e rodando com o mesmo texto que está lá atrás. E esse é o futuro. Se você olhar para a geração, chamada de geração alfa, que é a geração de 2010 para cá, essa geração alfa, ela é imersa. E essa imersão dificulta que ela tenha acesso à obra literária para pesquisa que não seja o conteúdo da internet. Então, qual é a tendência natural do mundo? A tendência natural do mundo é que estas obras que a gente está citando aqui, que você vai continuar tendo acesso a elas por intermédio da internet. Então, eu acho que, de fato, de verdade, o mundo está com a sua história fadada a quê? A dependência do e-book. Total, não tem como fugir disso aí. Eu vejo os irmãos conservadores dizendo, mas eu gosto da Bíblia impressa, tal. Eu também gosto, eu amo a Bíblia impressa. A Bíblia impressa é maravilhosa, é o que a gente tem a ver com cheiro, tem a ver com as nossas afeições, aquilo nos remete e tal. Esses dias um pregador amigo chegou para mim e falou assim, tô sem nenhuma mensagem para pregar. Aí eu falei assim, mas por quê? Esqueceu, teve um lapso de memória. Ele falou, não, porque levaram a minha Bíblia. Porque ele só lembra dos sermões que ele prega quando ele lê o versículo na forma... Não, quando ele lê o versículo na forma que está na Bíblia dele, entendeu?
Você sabe que a SBB lançou no Brasil a Bíblia do Lutero recentemente. E o que é a Bíblia do Lutero? Que está lá no Museu Alemão. E aí, diz que a Bíblia de Lutero ela é cheia de notas de rodapé escritas a caneta por Lutero. E o Lutero pedia aquela Bíblia, ele gostava daquela Bíblia para ir pregar, tinha que ter aquela Bíblia. Por quê? Não podia pegar qualquer outra Bíblia, Lutero, aí é o mesmo texto. Ele fala, não, mas eu preciso dessa Bíblia porque eu preciso do texto como está escrito ali, na forma. Então, esse apego, essa geração que está aí é uma geração, a nossa geração, aqui nós temos noventistas aqui, né? Eu sou dos anos 80, eu sou de 83, aqui nós temos jovens dos anos 90, né? Então, mas os nossos filhos, eles são imersos. A minha filha, por exemplo, ela lê muito. Eu tenho 2 filhos. Eu tenho o Eduardo, que tem 15 anos, que até gostaria de estar aqui. Um beijo, viu, Dudu? Moniquinha também, Mônica, minha esposa. E ele queria estar aqui hoje, não consegui pegá-lo. Mas o Eduardo, por exemplo, ele não é muito de leitura de livro, assim, ele é mais prático. A Moniquinha já lê muito. Ela lê bastante, ela lê pelo menos um livro por mês. E ela começou a ler, a gente comprando os livros. Mas hoje, a gente continua comprando os livros e ela continua lendo, mas sem o livro impresso. Então já é uma mudança muito grande. E daqui a pouco esses livros vão sumir. Aliás, o processo de digitalização dos grandes acervos das bibliotecas grandes do mundo é um processo que está aí em movimento, acontecendo. A gente está aqui conversando, tem gente agora digitalizando, né? Livros históricos aí, livros clássicos, né? Para colocar à disposição aí. Acho que vai além, né? Acho que vai para a questão do audiobook mesmo. Porque já tá também. Assim, né? Hoje em dia você quer ler um livro e tal, você tá trabalhando alguma coisa, e você coloca para rodar ali, fica escutando. Eu tava até falando pra ela que eu quero comprar uma Alexa, né? Eu fiquei olhando o que aquilo ali faz, a inteligência artificial tá um negócio de doido. Ela faz lista de compra. Você vai falando, arroz, ela vai anotando pra você e aparece no seu celular. Aí você fala, não, tira aí sabonete. Ela atualiza no seu celular, tira o sabonete. Então, assim... Tenho medo dessas coisas aí, um negócio, um negócio... Ela vai te ouvindo e tipo, ela redige no seu celular a mensagem que você precisa, entendeu? Apaga a luz, acende a luz, liga a televisão... Então imagina, a gente está falando hoje dos tablets, de leitura ainda. Daqui a pouco o pessoal... Agora a questão do podcast aqui mesmo. Aqui, se a gente quiser ter... Se o pastor Henrique Regis quiser dar uma aula de teologia, com comentários, tudo, a pessoa ela tem total acesso, só escuta e ela tá no trânsito, ela vai, né, ela vai, no caso, anotar, etc., mas ela não precisa ler a aula ali, né? É um negócio muito louco isso. Já pegando esse embalo aí da literatura, que nós estamos falando de literatura, deixa uma dica para as pessoas que não conseguem ler. Eu conheço muita gente que não consegue ler, assim, dá sono, ou não consegue mesmo ler. Deixa uma dica para essas pessoas e já engrena também, pastor, nas suas obras. Dos meus livros, né? Eu agradeço vocês aí por permitirem eu divulgar. Eu tenho esse livro aqui chamado Os Direitos Autorais sobre os Textos Bíblicos. Esse livro aqui bem interessante. Eu estava na faculdade de Direito, ia terminar o meu curso de Direito e queria fazer alguma coisa voltada para teologia, para a igreja, né, tal. Daí o meu professor, doutor Eduardo Salles Pimenta, que é, um grande abraço, professor, ele é uma sumidade, principalmente na área dos direitos autorais e da defesa pela produção intelectual. E ele chega para mim, ele me dava aula, ele chega para mim e fala, você não é pastor? Eu falei, sim. E aí pediram para escolher lá um orientador, eu escolhi, ele falou assim, você não é pastor? Eu vou te dar um assunto aqui, por que você não fala sobre os direitos autorais, sobre os textos bíblicos? É uma coisa que você já tem bastante campo aí e tal. Eu falei, muito legal. E aí, a partir disso, veio o meu TCC e fui aprovado. E desse TCC eu fiz essa obra aqui, que se chama Os Direitos Autorais sobre os Textos Bíblicos. É uma obra que eu apresentei na faculdade em 2014. Em 2015, através da editora Aba Editorial, eu lancei. Muito legal esse livro, porque eu falo sobre bibliologia, porque eu trago um pouco a respeito da história da Bíblia aqui, de toda a estrutura bíblica, então é bibliologia e direito autoral, né? Quem detém os direitos autorais? Eu estava contando para vocês aqui que eu fui numa editora, eu queria fazer um comentário bíblico.
versículo por versículo, ou por perícope, que são algumas porções da Bíblia. E eu fui numa editora e pedi o miolo da Bíblia. E eles não me concederam. E eu acabei não podendo fazer o comentário, mas esse é um projeto que está estacionado, quem sabe um dia Deus me dá condições e eu faço. Mas por que você simplesmente não pode pegar e trazer aquela versão, aquela tradução ali sem autorização? Porque aquela editora, aquela sociedade, aquela pessoa jurídica, ela detém os direitos autorais, que aí são 2, direitos autorais patrimoniais, ao ferir recursos, e direitos autorais morais sobre a obra. Então, detém isso daí. Quem detém diz se vai disponibilizar, ceder, como vai ceder e assim sucessivamente. Então, às vezes a gente tem uma pergunta, né, que as pessoas têm dificuldade de responder. Se a Bíblia é a palavra de Deus para você, por que você precisa comprar se tudo é pela graça? De graça recebeste, de graça dai. Será que aquele que mandou a gente dar tudo de graça, ele está vendendo a palavra dele, né? Na verdade, quando você compra a Bíblia, você compra a palavra de Deus que está traduzida, impressa, estruturada, e essa estrutura que você compra. E essa estrutura tem um detentor, né? Então é sobre esse assunto que eu falo, é um assunto bem interessante, né? E agora, depois desse livro eu lancei outros 2 livros, e agora eu lancei esse daqui, O Novo Divórcio, uma palavra jurídica, bíblica e teológica sobre casamento, divórcio e segundas núpcias. Temas bem complexos, né? Mas eu lancei essa obra e eu falo sobre o aspecto jurídico, né? Por isso que é o novo divórcio. Em 2010, teve uma emenda constitucional chamada de Emenda 66 de 2010. Ela alterou o artigo 226 da Constituição Federal para dizer que o casamento se desfaria com o divórcio. Então, a sociedade conjugal, a partir de 2010, passou a se desfazer com o divórcio, deixando de lado a necessidade, por exemplo, de a separação de fato de 2 anos. Hoje não se exige mais, antes exigia. Por exemplo, deixando de lado a análise da culpa. Quem é que deu culpa ao divórcio? Não se analisa mais isso. Por quê? Porque agora o divórcio é a manifestação de uma vontade individual e potestativa. Então, a mulher chega e diz, eu quero me divorciar. Pronto, ela não precisa falar, eu quero me divorciar, por quê? Ela só diz, eu quero me divorciar. Entendi. Ela também não precisa chegar e dizer assim, eu quero me divorciar e eu já estou separada de fato há 2 anos. Não tem mais. A sociedade conjugal, ela se desfaz através do divórcio diretamente. Isso é fruto de uma emenda constitucional, que é a emenda 66. E é sobre esse aspecto que eu trago um aspecto aqui, e trago, é claro, também como teólogo, como pastor, a questão teológica, né? Por exemplo, quais são as bases teológicas para o casamento? O casamento tem que ser uma união monogâmica, certo? Uma união heterossexual, esse é o padrão das Escrituras, uma união monossomática e uma união indissolúvel. Então, esses são os 4 princípios do casamento. Qual que é a questão do divórcio, teologicamente falando? No aspecto teológico, eu abordo aqui que as Escrituras me parecem permitir ou suportar 4 ocasiões em que o divórcio pode acontecer. Primeiro, o divórcio pode acontecer, Deuteronômio 24, pela dureza de coração, né? Segundo, o divórcio pode acontecer pelo livro de Esdras, capítulo 9, por causa de diferenças étnicas, né? Terceiro, e aqui étnica, diz respeito a uma coisa que aconteceu entre os judeus, que casaram com estrangeiras, e que depois da volta do exílio, Esdras mandou separar das estrangeiras. Ali há uma determinação para separar. E a questão ali era questão étnica, para purificação dos judeus, etc. e tal. E a terceira razão aparece em Mateus 19, quando Jesus fala que não pode separar, ou pode separar por prostituição ou ilicitude sexual, né? E a quarta é quando Paulo traz em 1 Coríntios 7, que ele fala lá que pode separar
quando há uma divergência, uma disparidade quanto à fé. Se o marido não crente obrigar a mulher a escolher entre ele e Jesus, ela fica com Jesus e está autorizada a divorciar. Então, ali você tem essas 4. Aí vem a questão das segundas núpcias. Nas segundas núpcias, tem 3 escolas, né? Uma escola bem ortodoxa que fala que, uma vez divorciado, não se pode casar de novo. Porque alguns nasceram eunucos, outros foram feitos eunucos e outros, por amor ao Senhor, se fizeram eunucos. Então não se pode casar de novo. É uma escola, não tem segundas núpcias. Na outra escola diz tem segundas núpcias para a vítima. Aquele que não deu causa ao divórcio poderia casar de novo. Agora, aquele que deu causa estaria fadado a se fazer eunuco por amor ao Senhor. E tem uma terceira linha, que é a linha um pouco mais liberal, que que eu sou aderente a ela, mas eu não falo aqui como igreja, porque a Assembleia de Deus, Ministério do Belém, tem um outro posicionamento, que é esse posicionamento do meio. Eu já tenho um posicionamento um pouco... Eu, Henrique Regis, viu, gente? É importante sempre separar as coisas. Sim. Eu, Henrique Regis, tenho um posicionamento um pouco mais liberal quanto a isso, no sentido de entender que a pessoa pode casar de novo. E eu acredito que ela pode se casar de novo, por quê? Porque é melhor ela casar do que viver se abrasando. Então, é melhor que ela case. Outra coisa, é melhor ela casar do que viver ressentida. Então, é melhor ela casar. Outra coisa, é melhor ela casar, porque ao casar, em face desses outros 2 problemas, ela pratica um mal, mas aí acontece aquilo que o Dietrich Bonhoeffer fala, pratica-se um mal menor para evitar-se um mal maior. Então, casa, que é as segundas núpcias, né? Casa, mas e evita com isso uma vida de gangorra espiritual. Casa-se ou evita-se para evitar uma vida de ressentimento. Entendeu? Então, é melhor que case, né? Eu entendo que quando Paulo diz assim, para não viver se abrasando, case, eu entendo que ele está falando para solteiro primariamente, mas isso se estende para quem está na condição de solitário. Uma coisa é ser solteiro, outra coisa é ser solitário. Então, ali, Paulo está falando primariamente para o solteiro, mas eu estendo para o solitário. E aqui eu coloco o divorciado como alguém que está sozinha e que vai viver se abrasando, e para não viver se abrasando, casa-se também. Então, essa é a indicação aí bem interessante desse livro. E eu queria dizer para você o seguinte, isso aqui é igual o Spurgeon. O Spurgeon disse o seguinte, né? Alguém pergunta para ele assim, né? Fala assim, ô Spurgeon, eu não estou com vontade de orar, o que eu faço? Ele fala, ora até ter vontade. Então, eu não estou com vontade de ler, o que eu faço? Leio até ter vontade, né? Eu acho que, assim, a leitura ele é um exercício, né? Então, e você não lê tudo, mas alguma coisa te chama a atenção. Como é que eu comecei a ler? Eu comecei a ler gibi. Então começa lendo as tirinhas. Eu li Maurício de Souza, o Cascão, o Cebolinha, o Floquinho. Eu conhecia toda aquela turma lá, a Magali, né, o Chico Bento, o Rolo. Vocês não conhecem nada disso, chegou né? No Rolo, eu já não conheço esse aí. Vocês não lembram do Rolo, a Gina, né? Então eu li, por exemplo, a parte de... isso que a Marvel lança hoje como filme, eu lia isso aí nos periódicos. Aí depois eu trabalhei com um irmão meu e meu irmão gostava de... Sabe uns livrinhos que tem, uns pocketzinhos que tem nas bancas de jornais que são de faroeste? Não sei se vocês já viram isso aí. Tem aqueles pocketzinhos. Você abre ali, tem uma história. A história de um cara que foi lá salvar uma cidade, não sei o quê. E eu li aquele negócio, tal. E eu me lembro que um dia minha mãe me entregou assim uma Bíblia, que era uma Bíblia ilustrada. E eu li aquela Bíblia toda, e eu li várias vezes aquela Bíblia ilustrada. Eu gostava de ver a história de Daniel, a imagem e tal. E eu me lembro de eu arrancando páginas para colocar no bolso, porque eu tinha medo de perder aquela Bíblia, e aquela página eu queria ficar comigo. Então, assim, da imagem de Daniel na Cova dos Leões e o texto atrás, eu arrancava, moleque, né? Aí, quando eu vim para a igreja, o meu irmão, o pastor Elias França, que é muito amigo aqui da família do pastor Alex, né? E que me colocou aqui em amizade com o pastor Lúcio, o pastor Josias, né? E o pastor Elias chegou para mim e falou assim, Henrique, você está começando a pregar, você precisa estudar
Aí eu disse amém. Aí ele começou a me dar aula de teologia particular. E ele ia me vendendo os livros. Que ele nunca deu, não. Elias, você nunca deu livro, você sempre vendeu, hein? Vamos registrar isso aqui. Nossa parte. Aí tô brincando, Elias me abençoou tanto já. E aí ele me trazia os livros e eu comecei a ler aqueles livros. Aí eu comecei a ler os livros. E foi muito interessante que a partir disso eu peguei um amor aos livros, de ler, de começar. E comecei a ler, e eu comecei a ler as teologias sistemáticas. E quando eu fui para Natal, que eu casei aqui em São Paulo, e fui morar em Natal, no Rio Grande do Norte, cheguei em Natal, lá em Natal eu copiava o Elias, eu já dava aula particular para uns irmãos. E eu não tinha as bases teológicas na minha mente, mas eu tinha o livro, material. Quando eu voltei de Natal, eu fiquei sem emprego. E naquele período, o pastor Davi Dias, que foi meu pastor, hoje é pastor, um dos vice-presidentes do Ministério de Madureira em Carapicuíba, né? Ele me colocou em contato com um amigo chamado Fabiano, e o Fabiano tinha uma loja de vender livros. E ele chegou para mim e disse: Henrique, você está num aperto aí? Faz o seguinte, vai vender os livros, você ganha comissão e você vai pregar nas igrejas e tal. Então eu ia pregar nas igrejas e levava um carrinho de feira com uma caixa de cesta básica vazia de comida e cheia de livros. E então eu ia pregar longe. Quando eu voltava, eu dormia na estação. Eu me lembro de várias vezes que aconteceu isso. Eu dormia na estação. Por quê? Tipo, eu chegava lá na Barra Funda, 1h da manhã. Já tinha o último trem indo embora, isso aí ia voltar 3h30 da manhã. Então, 3h30, 4 horas. Até 4 horas, quando ia abrir, o que eu fazia? Eu descia ali, porque fechavam a estação, então eu descia a rampa, ficava lá embaixo na rodoviária, porque fica movimento na rodoviária o tempo todo, e para eu não dormir, eu sentava na caixa, pegava um livro e começava a ler. E aquilo foi me abrindo a mente poderosamente. E eu fui dando aulas particulares, já fui fazendo apostilas, eu já fui preparando as apostilas a partir daquilo. Aí o pai do nosso querido Jonathan Randall, o pai dele, pastor João Randall, tomava conta do seminário lá em Carapicuíba. E ele chega para mim um dia e fala assim: pastor Henrique, o senhor poderia dar aula de teologia no núcleo aqui teológico de Carapicuíba, aqui na Coab? E foi a primeira vez que eu dei aula num seminário. Nunca tinha entrado num seminário. Tinha alunos particulares, mas nunca tinha entrado num seminário. E aí, então, eu comecei a dar aula no seminário e tal. Quando eu venho para o Ministério do Belém, isso em 2008, quando eu vim para o Ministério do Belém, aqui era o ETAD. E eu também dava aula no ETAD. E a leitura está acompanhando todo esse processo. Aí, quando foi em 2009, eu tive a oportunidade, por ocasião da leitura. A leitura, ela transforma a mente humana. Ela é eu gosto muito do livro da Michelle Petit, chamado A Arte de Ler, em que ela fez uma pesquisa de doutorado dela, no qual ela estudou as crianças que estavam em campos de refugiados, tipo aconteceu agora lá no Afeganistão, que ali as pessoas foram tiradas e colocadas em campos de refugiados, e ela fez uma pesquisa em campos de refugiados que não tinha televisão, não tinha celular. Qual que era o instrumento que aquela criança tinha para se deportar daquela realidade e ir para uma realidade que ela podia sonhar, desejar as coisas, crescer? E qual foi? O livro, a literatura. A literatura tinha poder de arrancar aquela criança que não tinha casa, às vezes não tinha pai, não tinha documento, expatriada, totalmente numa situação bem deplorável, humanamente falando, mas ela, através da literatura, ela voltava a sonhar, etc, etc. Então, a Michelle Petit, nessa obra dela, faz um trabalho extraordinário chamado A Arte de Ler. E eu, lendo muito, quando chega em 2009, eu vou fazer o SISU. Tirei em primeiro lugar lá, um dos primeiros lugares no SISU, consegui eliminar o estudo que eu tinha parado na 3ª série. Aliás, eu tinha estudado só até a 2ª série. Aliás, eu fui na escola só, acho que 2 vezes só. Verdade. Aí eu eliminei o ensino fundamental, ensino médio, entrei na faculdade, fiz a faculdade, passei na OAB, fiz 4 pós-graduações e hoje você vai perguntar para mim, isso é fruto do quê? Do livro. É fruto da graça de Deus, da misericórdia de Deus, que faz por nós o que nós não podemos fazer.
e da graça e dos livros. Né? Eu vejo isso aqui como um meio de graça, de cuidado de Deus para nós. Pois hoje eu tenho livros, dou aula no seminário, tenho meu escritório de advocacia, tudo bem, mas tudo isso começou aqui. Então eu digo para você, como faz? É o conselho de Spurgeon, tá sem orar? Ora... Tá sem vontade de orar, a hora até ter vontade, né? E o Spurgeon fala isso motivando a gente. Então eu diria para você assim, lê. Diz que uma pessoa que lê bem, ela lê 20 páginas por hora, né? Nossa. Lê 20 páginas por hora, numa dinâmica, uma leitura dinâmica, que ela faz uma leitura de 20 páginas por hora, lê um livro de 100 páginas a cada 5 horas, né? Quem faz revisão, etc. Então é uma leitura mais superficial. E esses livros é presente pra gente, pastor? Com certeza, esses aqui são presentes para vocês. O Alex já tem um ali, né, Alex? Eu tenho. Qual que você direito doutoral, eu tenho. Então esse aqui é meu. Pega esse aqui é pra você. Aí, galera, ó. Top, hein? Tá aí, top. Pela editora Aba Editorial. Ô, pastor, aqui pra gente já ir pra parte final, eu queria saber do senhor se teve um conflito ou, de repente, alguma resistência quando o senhor foi para direito, foi estudar direito, baseado na área de teologia, todo o conhecimento que o senhor tinha, pastoral, etc. Aí o senhor vai para direito. A igreja, a família, o senhor mesmo, em algum momento teve uma resistência, teve um conflito, alguma coisa assim? Ô, Henry, eu vou falar uma coisa para você, assim, ó. Tem um teórico do direito, que aliás é um dos nossos pais, né? Chamado Hans Kelsen. O Kelsen, ele fala a respeito de uma coisa que é a pirâmide legal. E ele diz que lá no topo da pirâmide tem a Constituição e os tratados internacionais de direitos e garantias fundamentais, entende? Chamados direitos humanos. Então, o Hans Kelsen faz uma pirâmide, tá? Então, aqui no topo da pirâmide, que é no ponto mais estreito da pirâmide, tem uma norma ali. Que norma é aquela? É a Constituição Federal e os tratados internacionais de direitos e garantias fundamentais. Os tratados internacionais de direitos humanos, tá bom? Estão ali. Respeitadas aquelas regras, você tem depois outras leis do ordenamento jurídico, leis ordinárias, complementares, você tem todas as emendas constitucionais, as MPs, depois as normas, as NRs, etc. Tudo, aí vem ali, tudo bem. E o Kelsen, ele fala de uma coisa que estaria fora da pirâmide e que seria superior à Constituição e que seria superior aos tratados internacionais de direitos humanos. O Kelsen chama isso de lei suprema. Essa lei suprema pode ser chamada de um iusnaturalismo, quer dizer, é algo que ninguém escreveu, algo que às vezes eu não contei para você, mas eu sei que é e você sabe que é também, é o iusnaturalismo. E quando a gente começa a conversar, a gente começa a perceber que é isso. E esse iusnaturalismo, essa norma máxima, é quem vai fazer com que a gente sente e escreva as constituições e escreva os tratados, porque as constituições e os tratados são objetos escritos, objetos normativos escritos. De modo que há algo que inspira as constituições, há algo que inspira os tratados internacionais de direitos humanos, que seria o quê? Seria essa norma maior. Trazendo para a teologia, como que eu nomeio essa norma maior? Eu nomeio de consciência. Romanos 2,15 fala que aquele que tem lei, pela lei será julgado. Aquele que não tem lei, sem lei será julgado, porque ele é lei para si mesmo através da lei da consciência, que foi plantada em todo ser humano. Então você não precisa ter um texto escrito para você saber o que é certo e o que é errado. O certo e o errado está dentro de você através da lei da consciência. E foi colocada por Deus dentro de você. Isso tem uma certa guarida com a imagem e semelhança de Deus que está no homem. O que quer dizer isso? Quer dizer que a norma máxima do Hans Kelsen seria a lei da consciência que está no homem. Quer dizer, é a porção de Deus que está no homem. Seriam os atributos comunicáveis de Deus que está no homem. Que atributos são esses? Bondade, fidelidade, justiça, verdade e assim sucessivamente. Quer dizer, é a porção de Deus no homem que faz o homem criar
uma norma constitucional que defenda o homem e defenda a humanidade, e uma Declaração Universal dos Direitos Humanos que defenda o homem e defenda a humanidade, defenda a espécie humana. É Deus dentro do homem que faz o homem defender a si mesmo. A ausência de Deus no homem faz o homem se degradar. E a presença de Deus no homem faz o homem se conservar para a justiça, para a vida. Então, partindo desse pressuposto, não deveria haver conflito entre o direito e a teologia. Porque é a teologia que gera o direito. Entendeu? Então não deveria ter conflito, não deveria ter guerra. Então, se você perguntar para mim, tá bom, pastor, mas agora desce desse mundo aí, vem para o mundo prático. No mundo prático, tem ou não tem conflito? Tem, naquele ambiente da lei ou do exercício da lei que é contrário, é conflitante à própria Constituição, ou ao próprio aspecto divino dentro do homem que o faz produzir a Constituição. Então, nesses aspectos tem. Que geralmente vai ser algo, às vezes, digamos assim, ilegal, ou às vezes vai até ser legal, mas não vai ser moral, entende? E nem justo, né? Vai ser nem legal e nem justo. Então, no exercício da minha profissão, eu lido com situações que eu digo assim, está acontecendo algo legal aqui, mas não está acontecendo algo justo. E não está acontecendo algo justo por quê? Porque esse padrão de justiça abarcado pela lei não é o padrão de justiça abarcado por Deus. Entendi. Porque o padrão de justiça humana é diferente do padrão de justiça divina. Então, nesse aspecto, há divergências, há discrepâncias. Então, eu me sinto, às vezes, eu digo, puxa, eu tenho que cumprir a lei, mas não é justo. Sim, mas não é justo pelo padrão da justiça dos homens, porque o padrão da justiça dos homens está assistido na lei. Ou não é justo segundo o padrão da justiça de Deus? Não é justo segundo o padrão da justiça de Deus. Então há conflito. Então há guerra, há divergências, há discrepâncias e assim sucessivamente. Isso tem a ver com o exercício da minha profissão, isso tem a ver também... esses dias me falaram uma coisa que eu me senti muito ofendido, né? Quase que eu assim, dou uma resposta mal educada. A pessoa fala assim, todo advogado tem que ser mentiroso, né? Isso é um preconceito com a nossa atividade, Isso é um preconceito com a nossa atividade terrível, né? E por quê? Eu não tenho que mentir. Não há necessidade de mentir em nenhum momento, nunca houve. O direito, ele lida com a lei, o direito lida com a justiça, o direito lida com a busca pela dignidade da pessoa humana, a garantia dos direitos fundamentais. É isso que o direito luta. E nisso não há mentira, nisso há verdade, nisso há legitimidade, nisso há como é que eu posso dizer, a justiça, ok? Então, nesse aspecto, não há conflito. Então, onde vai haver conflito? É numa proposta indecente que vem, né? Numa situação que você vê que é uma flagrante injustiça e está acontecendo quando, por exemplo, a lei não é cumprida, aí você tem a injustiça ali, quando a Constituição não é respeitada. Mas aí você tem que saber lidar, né? Lidar que você está no mundo, e no mundo você tem que fazer aquilo que o Dietrich Bonhoeffer fala, que é sempre suspender... não é suspender, mas é analisar um mal menor e um mal maior. Você tem sempre que analisar isso aí. Entendi. Entendeu? Para tudo na vida. Legal. Porque a gente vai estar sempre nesse conflito, né, cara? De fazer uma coisa em detrimento da outra e vice-versa, né? Legal. E pastor, o tempo todo o senhor não está pregando ou dando aula, advogando, estudando teologia ou lendo? Né? Quais são os seus hobbies com a família? Rapaz, olha, eu sou apaixonado pela minha esposa, meu. Deus me deu um presente de mulher. A mulher é linda. Eu nem tenho capacidade, eu gordinho de jeito. Eu fico olhando e falo, amor, Deus tem que colocar muito anjo ao seu lado. Né? Ela é muito bonita e é uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que eu sinto o amor dela, o cuidado dela para comigo, né? A gente já está junto há 18 anos, então eu gosto de curtir a minha esposa, conversar com ela, a gente tem nosso diálogo, ela é muito inteligente, ela é psicóloga, ela é psicopedagoga, e ela também é muito inteligente, e ela também tem os mesmos valores que eu, assim, eu não faço as coisas por dinheiro, sabe, cara? Eu entendo que o evangelho, ele dá sentido para a nossa vida em dois sentidos, no sentido de dar rumo, você não sabe para onde vai, o evangelho dá rumo, fala vai para o norte, vai para o sul, rumo, e no sentido de dar significado.
Então, quando você não tem significado, você se apega a essas coisas aqui passageiras. E é muito ruim quando você está do lado de uma mulher, por exemplo, e ela, um homem casado está do lado de uma mulher que ela só pensa em... Minha esposa não é assim, ela também é desprendida como eu, sabe, e tal. O que a gente gosta? A gente gosta de Deus, gosta da família, gosta de gente e de ter algum significado na vida. É isso aí, isso é que importa. No final, é isso que vai ser o que você vai deixar de verdade e o que vai levar daqui. Então, eu curto a minha esposa bastante, eu tenho os 2 filhos, né? O Eduardinho com 15 anos, a Moniquinha com 17, então eu os curto bastante. E a gente gosta, nesse período de pandemia, ficar bastante em casa, mas antes da pandemia a gente ia no cinema, eu gosto de assistir filmes no cinema, eu ia no cinema, eu gosto de ir no parque, eu gordinho desse jeito, eu jogo bola, viu? Eu marco o Alan, já ouviu falar do Alan, o alambrado? Não, eu jogo mesmo, eu sou um bom pivô, viu? Eu tive a oportunidade de jogar no GRB quando eu era magrinho, eu jogava com o seu pai, viu? Seu pai era um grande jogador, viu? Seu pai jogava na zaga e o pastor Josias jogava no ataque, era uma dupla muito boa ali. E eu jogava bola lá com eles, pastor Elias, meu irmão também gosta de jogar uma bola, e a gente brinca ali com os irmãos da igreja, né, tal. Hoje falar não é corintiano não, né, pastor? Eu sou São Paulino. Você é santista? Santista, você é santista? Você sabe que você é uma representação assim, um remanescente, né? Só tem 2 aqui, mas não, mas ele é da década de 90, né? Ah, o Vitão da década do Robinho. Também. Você é da década do Robinho. Em 2002 eu Você é do Robinho. Eles viraram. Você é santista também? É Robinho, Opa. Aí é Robinho e Diego. Aí a família toda, acabou. Nasceu uma não, depois não, pô. Depois tem o Neymar, que é outra voz poderosa. Nossa, ele tá me sacaneando assim porque o time quebrado falido tá trazendo uns caras aí, tem que descobrir. O Brasil, você tá falando? Você tá falando. Agora tem o Marinho lá, que tá minimista aleatório. Só então... machucado só, pastor, já desisti também. Então, assim, eu sou São Paulino, então, quando eu falo eu sou, assim, não sou fanático, né, tal, e é isso. Aí, eu gosto de brincar de bola, né, eu gosto muito da minha família, eu gosto muito de visitar meu pai tem umas tiradas maravilhosas, um homem simples, padeiro, mas um homem que... toda vez que eu vou lá, ele me aguça a inteligência, não uma inteligência acadêmica, nada disso, mas a inteligência do camponês, a inteligência do homem experiente da vida, né? A minha mãe, uma mulher piedosa, de muita oração, tal. Eu gosto muito dos meus irmãos, então eu tiro muito tempo para visitá-los. E ademais, em relação a isso aqui, eu gosto de um bom café, cara. Eu amo, eu gosto de um texto que fala lá que entulhar os poços do Isaac. Né? Tem o pessoal até que prega sobre isso, né? Eu ouso dizer para você pregar, não no fato de entulhar os poços do Isaac, mas no fato de Isaac restaurar a paz através de um banquete. O banquete é lugar de restauração de paz, viu? De restauração de amizades. O texto diz que entulharam os poços do Isaac e depois ele chama os príncipes do povo que entulhou e faz um jantar e fala, vamos selar a nossa paz aqui. Eu não entulho os poços de vocês, vocês também não entulham os meus. E ali naquele jantar ele constrangeu os príncipes e os príncipes passaram a respeitá-lo. Toda vez que a gente entra pelo caminho da paz, a gente constrange as pessoas. Então, eu gosto disso. Eu gosto do diálogo, da conversa, dos amigos. É isso. Basicamente, é isso que eu faço quando eu não estou fazendo. Então, o senhor gostou bastante aqui do Fala Gostei Migão, demais. Né? Aqui é uma conversa solta. Alex, curiosidade aqui agora. Pastor, qual que é a relação do nome da sua filha ser Mônica com os gibis lá de trás? Você sabe que, Henry, muita gente pergunta qual a relação da Mônica com o Eduardo, porque meu filho chama Eduardo e minha filha chama Mônica. E quem ouviu Legião Urbana, ele ouviu Renato Russo, lembra de Eduardo e Mônica. Eduardo e Mônica. Irmãos, não põe isso no ar, não. Mas tem a questão do Eduardo e Mônica lá, mas não tem nada a ver. O que aconteceu foi o seguinte, a Mônica, minha esposa, queria colocar Caroline. E eu falei, não, tudo bem, Caroline. Então vamos colocar um nome composto, Mônica Caroline? Beleza. E a gente fica chamando ela de Carol, Caroline e tal.
Só que quando a minha esposa teve a Moniquinha, ela veio para Itapevi, veio para cá, de volta para São Paulo, estava morando no Rio Grande do Norte, para assumir como é que fala? Um concurso que ela é concursada aqui, Prefeitura de Itapevi. E ela veio para assumir o posto dela lá. E quem deu um apoio foi o meu sogro, que já descansa no Senhor, né, desde 2016. E ela, então, o meu sogro falou, como é o nome dela? Mônica Caroline. Moniquinha. Pronto, aí ficou Moniquinha. Meu sogro fez um anúncio no jornal. Sabe, tipo, as pessoas colocam no jornal de bairro, aquele negócio, nasceu o filho do Roberto e tal, a neta, né? Chama-se Mônica Caroline, a Moniquinha. Pronto, aí todo mundo Moniquinha, a família. Quando eu voltei de Natal, ela já era Moniquinha. Todo mundo chamava ela de Moniquinha certo, e ficou tá Moniquinha. E o Eduardo, também a gente idealizou o nome Eduardo. Aí a gente falou assim, vamos colocar um nome composto. Então o nome dele é Eduardo Henrique. Só que não aconteceu de chamar ele de Henriquinho. Aconteceu de chamar ele de Edu Dudu. Entendeu? Então, ele é o Edu Dudu. Tinha um desenho assim também no dia. E aí ficou. Então, não tem relação com a música lá e não tem relação com ali os gibis ali, né? Não tem. A questão foi o nome composto que acabou ficando, viu? Legal. Show. É isso. Bora pro parte lá? ping-pong? Bora. Você faz hoje? Manda. Só, e aí? Você vai chegar Dobradinha? com uma? Então vem, Dobradinha. então. Vem que eu tô... Pastor, é uma pergunta ou uma frase ou uma palavra? E o senhor responde com uma frase ou com uma palavra? Se o senhor quiser Tá. falar a respeito, avançar a respeito disso, pode avançar. Mas se o senhor quiser responder com uma palavra só ou com uma frase mais simples, também. Tá bom. É um ping-pong. A gente não quer jogar o senhor na fogueira em momento nenhum, mas Não, vai lá. resposta rápida, primeiro que vier na mente. Quero jogar o senhor na fogueira. Vamos lá. Palmeiras tem mundial? Não tem. Um livro da Bíblia. Um livro da Bíblia, eu gosto dos evangelhos, mas sobretudo Lucas, né? Evangelista Lucas, para mim, é extraordinário. O Lucas consegue ser mais, na descrição dele, mais detalhista. Então, eu gosto de Lucas. A teologia. A teologia, eu vou falar a frase que é muito conhecida, que eu já citei aqui. A teologia é a rainha das ciências e a teologia sistemática é a coroa da rainha. É da teologia que devem sorver todas as demais ciências e disciplinas que regem a humanidade. Aliás, no reino milenial, nós somos pré-tribulacionistas, cremos no milênio real e literal aqui de 1000 anos aqui nessa terra, a teologia é que ditará todas as regras. O profeta Isaías, ele diz que de Sião procede a sua lei e todos vão a Sião aprender a sua vontade. Então, quando fala dessa vontade da lei, está falando da teologia, de todo o arcabouço da teologia. Então, teologia é a rainha das ciências e a coroa da rainha, a teologia sistemática. Um personagem bíblico, não pode ser Jesus, um personagem bíblico que o senhor se inspira, o senhor acha que o senhor parece mais com ele, ou ele parece mais com o senhor. Um personagem bíblico. Aí eu acho que a Bíblia tem arquétipos, né? O que são arquétipos? São aqueles personagens, em todos eles tem alguma faceta da nossa humanidade. E é por isso que a gente lê a Bíblia e se encontra, porque aqueles são semelhantes a nós e vice-versa. Então, eu gosto de Davi. Acho que Davi é um cara que, a meu ver, assim, tem uma relação comigo. Assim, todos têm, mas Davi eu vejo que tem mais. E o direito pro senhor? O direito é meu ganha-pão, né? O direito é meu ganha-pão. Eu amo o direito por convicção, amo o direito por fazer o direito, mas eu também vejo no direito o meu ganha-pão. Eu sonho um dia viver, por exemplo, do ministério com dignidade. Não com indignidade, com dignidade. Viver do ministério e trabalhar na igreja e servir ao Senhor. Eu acredito que um dia vai chegar esse ponto de receber um convite para viver do ministério e ter, a partir do ministério, a sustentação para mim, com dignidade para minha família. Mas enquanto não acontecer isso, eu vejo no direito essa porta que Deus me abriu. Eu não tinha uma profissão, né, assim, e Deus usou pessoas, usou o pastor Heber Ribeiro de Souza para pagar a minha faculdade, usou outros
muitos irmãos que me ajudaram, eu me formei e a partir disso Deus me deu uma profissão. E com essa profissão eu tenho sustentado a minha família já há 11 anos. Então eu vejo nela o meu ganha-pão, é o meu trabalho, é o que eu faço, é dali que eu tiro o meu sustento, né? Direita, esquerda ou procurando uma terceira via? Não, eu não sou nem direita extrema e nem esquerda extrema, né? Eu acho que eu sou centro-direita. Eu não sou... na verdade, eu não diria centro-direita, eu diria centro, o equilíbrio. Eu acho que tem que ter o equilíbrio, né? E essa questão é uma questão muito complexa. Se você for muito para a direita... Por exemplo, o que eu valorizo na direita? Eu valorizo os valores, né? A questão dos valores da direita, para mim, são os meus valores, certo? E o que eu valorizo na esquerda? Eu valorizo na esquerda alguns aspectos econômicos. Então, eu acho que você tem aqui valores de um lado e aspectos e diretrizes econômicas. E eu acho que essa polarização da sociedade é ruim. Eu não gosto disso, de ver assim, de dividir a sociedade dessa forma. É uma forma trágica de polarizar, estratificar a sociedade. Ou você é direito ou você é... Não, a gente está aqui em favor do que é correto, segundo a Constituição, segundo a lei, do que é justo para as pessoas, para uma vida de qualidade, uma vida de educação, uma vida de segurança, uma vida de paz nas ruas, uma vida de saúde. Eu acho que é isso, é a luta por isso. Se os teóricos enquadram isso como esquerda ou como direita, a gente não tem compromisso. A gente tem compromisso com a via prática disso. E qual que é a via prática? É fazer a diferença para as pessoas. E aqui eu vou falar uma coisa que eu acho que a igreja ela já atua com aspectos de cidadania, mas ela pode, como em tudo, melhorar nesse aspecto, ou seja, atender mais pessoas, defender mais pessoas e assim sucessivamente, entendeu? Por exemplo, é bacana, eu tenho um amigo que um pastor amigo meu falou essa semana que uma cidade do interior, ele teve lá na cidade do interior pregando e o pastor chegou para ele, o pastor presidente falou assim, eu estou construindo um hospital aqui. E esse hospital nós vamos construir, estruturar todo, vai ter uma parte dele que a igreja vai cuidar e a outra parte a igreja vai fazer atendimento filantrópico. Entende? Isso é fora de série. Essa é a grande significação, né, gente? A gente trabalhar para o reino de Deus. Eu sei que o tempo já acabou aqui, né? Mas é que uma coisa chama a outra. Pode falar, fica à vontade. Nós temos o Abraham Lincoln, que faz uma lei que faz a abolição da escravidão nos Estados Unidos. O Abraham Lincoln, presidente norte-americano. E nós temos o Martin Luther King Jr., que faz uma... Como é que fala? O Martin Luther King Jr. ele faz uma marcha para a mudança da cultura. Porque mudou a lei, mas não tinha mudado a cultura, né? E quebrar todo tipo de... Como é que fala? De... diferenças raciais, étnicas, né? Então você tem aqui a lei, você tem a mudança da cultura. Nesse ato temporal, você tem o William Seymour. Sabe aquele seminário que eu falei para vocês do começo que o William Seymour foi para receber? Sim. Era cuidado por um teólogo chamado Parham. E o Parham gostava do William Seymour. O William Seymour era de origens africanas, então ele chegou lá nos Estados Unidos e o professor falou assim, eu gosto de você é um homem inspirado iluminado por Deus, você gosta da palavra, você quer realmente que isso aqui seja verdade, só que eu não posso colocar você para estudar com os brancos na escola. Então, abriram uma janela assim, como essa daqui, ó, e colocaram o William Seymour para estudar do lado de fora. E ele ficava estudando do lado de fora a doutrina do Espírito Santo. Ele saiu de lá do seminário tocado por Deus para quebrar com essa diferença, essa acepção, essa segregação. E na igreja dele, num tempo em que nos Estados Unidos se dividiam igrejas de brancos e de negros, na igreja dele não havia essa acepção. Quando ele levou esse conceito para a Rua Azusa, ele leva esse conceito
destruindo qualquer tipo de acepção e de diferenças. E na igreja dele, brancos, pardos e negros interagiam, japoneses e tal, todo mundo interagia, asiáticos, né, interagiam. Quando em Chicago, Daniel Berg e Gunnar Wingre recebem o poder do Espírito Santo, eles são suecos, são suecos. Quando eles vêm para o Brasil, eles vêm trabalhar no meio de um povo, né, de origens indígenas, de origem indígena, de origem negra, os brancos, os pardos, e as Assembleias de Deus, você olha, você não vê uma uniformização étnica para uma ou para outra. Entende? Isso é o papel da igreja. Eu vejo a igreja endossando isso daí. No Brasil, quando houve a assinatura da Lei Áurea, a Lei Áurea foi assinada motivada pela pregação de muitos pastores que não aceitavam segregação racial em cima de nos seus ambientes de culto. Entende? E motivar a ponto de constranger. Padres também fizeram esse papel. Então, como que eu entendo a questão política, direita, esquerda? Isso é balela, isso é uma disputa lá numa esfera que nunca transforma a realidade. Eu entendo a política como um meio de transformação. E a igreja, ela precisa participar desse processo, tendo vereadores, tendo deputados, senadores, governadores, quiçá presidente da República, ocupando os tribunais, ocupando todos os lugares. Agora, ocupando não para benefício próprio ou para manter ou manutenir, né? Tem uma palavra que é fazer a manutenção. Não para manutenir a sua vida nababesca. Não é isso aí. A igreja tem que fazer isso pela justiça, pelos valores do reino, pela norma mor lá do Kelsen, que o Kelsen não sabia necessariamente explicar o que era e que nós sabemos que fomos iluminados pela palavra. É a lei de Deus que está aqui, a gente precisa lutar. O William Seymour, eu vejo, ele prestou um serviço maravilhoso. Serviço maravilhoso. Qual foi o serviço que ele prestou? Aqui na minha igreja não vai haver segregação. E essa é uma luta que é política, social e é de todos nós. É uma luta humana. Consegue compreender? Sim. Então, a gente tem que lutar pela erradicação da pobreza, erradicação da fome, pela busca pela melhoria do saneamento básico, condição de vida, educação, fortalecimento, motivando os nossos jovens a educar. E não interessa se isso é direita, isso é esquerda, isso é centro. A gente tem que lutar pelo que é certo. É isso, Show tá bom? Show. Que aula. Para fechar... eu falo muito, né, meu? Eu acho que vocês nunca mais me chamam de não, vocês. Esse cara fala muito, né? Mais, cara. O que a gente aprende aqui... Ô, Vitor, eu falo muito. Desculpa O aí. que a gente aprende aqui não é brincadeira, não, pastor. Pastor, eu tenho feito isso nos últimos episódios, nas últimas edições, e eu quero fazer isso aqui também, tá, Alex? Show. O senhor cita muitos historiadores, muitos livros, muitas frases, e eu queria que o senhor deixasse uma aqui agora, pensando que esse vídeo vai durar mais 200, 300, 500 anos. Em algum momento alguém veja esse vídeo e fala, igual dizia o pastor Henrique Regis. Olha, é difícil falar. Eu quero que o senhor deixe um conselho, uma frase, algo motivacional, assim, o que o senhor achar melhor, mas que seja algo que é do pastor Henrique Regis. Tá, então, talvez eu não consiga resumir numa frase, mas eu vou resumir isso num pensamento. E o pensamento que eu tenho é o seguinte: viva o evangelho de uma forma a quando você morrer, cara, irmão, irmã, pastor, amigo, amados irmãos que estão me ouvindo, quando você partir desse mundo aqui, alguém vai olhar para você, para a sua história e vai dizer assim: esse indivíduo deixou um legado extraordinário. Eu estava falando de George Whitefield aqui, e eu vou contar uma história dele. Diz que ele pregava, e ele cansava quando pregava. E ele pregava tanto que quando ele ia dormir, ele morava numa casa que tinha que subir uma escada. E ele não tinha energia elétrica, tinha que acender o candelabro. Então ele saía ali, jantava, acendia o candelabro e ia subindo. No corredor, o pessoal ia perguntando as coisas para ele. Quando ele colocava o pé no primeiro degrau da escada embaixo, as velas estavam todas assim, inteiras, acesas, mas inteiras. E ele começava a subir, e ele ia parando degrau por degrau e respondendo todas as perguntas. Quando foi
Quando ele chegava lá no último degrau, que era na porta do quarto dele, as velas já tinham acabado. Ô, louco. Aí ele finalmente deixava aquelas velas apagar, entrava e dormia, e no outro dia esse mesmo ritmo. Morreu, deixou saudade. Morreu, deixou um legado extraordinário. Eu acho que a gente, não pode viver aqui essa vida, sabe? Essa é a maior luta. Eu falo para os meus filhos isso, eu falo para os meus alunos isso, eu falo aqui para você. Viva a sua vida de uma forma que você seja relevante, que de fato e de verdade você impactue a vida das pessoas no sentido positivo, de transformar, de inspirar, de motivar e fazendo alguma coisa legal. Tem coisa boa aí que você pode fazer, mesmo na sua pequenez. Mas eu não tenho a mente igual a de Paulo. Paulo tinha uma mente maior do que a caixa craniana. Você passava perto de Paulo, você se sujava de mente. Vazava a mente pela cabeça dele. Mas nem todo mundo é Paulo, mas se a gente não é Paulo, a gente tem que pode ser tão importante quanto Dorcas. Por exemplo, qual foi a ideia da Dorcas? A Dorcas só tinha uma agulha. E ela, quando morreu, as irmãs vieram implorando para o Pedro ressuscitá-la. Por quê? Porque ela vestia toda a cidade. Se Paulo reveste a cidade do saber, é aquela mulher que reveste do frio, da noite gelada. Então você não importa se você vai revestir no saber, do frio, não interessa, mas você precisa se doar. Tem uma ideia muito legal lá no Salmo 82 que fala assim, né? Vós sois deuses. Eu sou Deus? Jesus falou. Jesus fala isso em João 10. Ele fala assim, ou não tendes lido que vós sois deuses? Eu sou Deus? Como é que eu sou Deus? Eu não sou Deus porque eu tenho os atributos incomunicáveis de Deus. Isso é uma loucura. Cara, isso é uma síndrome de Lúcifer. Você achar que é Deus. É um narcisismo agudo. Eu não sou Deus. Então em que sentido que eu sou Deus? Eu sou Deus como Deus foi esse homem aqui. Diz que no final da Segunda Guerra Mundial, uma criança, né? A Europa destruída e tal. Uma criança estava olhando na padaria, assim, na vitrine da padaria, um doce. E ela queria muito comer aquele doce, mas ela não tinha dinheiro, né? Criança surrada, solitária, órfã e tal. Aí diz que passou um soldado assim, viu ela olhando aquele doce com tanto desejo e tal. Aí ele entrou, comprou o doce, voltou e entregou para ela. Ela abriu o saquinho, mordeu. Quando ela mordeu, ela olhou para ele e falou, moço, você é Deus, moço. Aí ele bateu a cabeça dela e falou assim, hoje eu fui Deus para você. É isso aí. A gente precisa ser Deus nesse aspecto aí. Deus abençoe. Tudo como me fala é profundo demais, né? Demais. Só agradecer. Como é que é? Fala amigão. Valeu, viu? Deus abençoe. Como é que eu te encontro nas redes sociais, pastor? Rapaz, eu não sei as minhas redes sociais todas não, mas é o seguinte, é henriqueregis.10, é o Instagram, e o Facebook é Facebook/Henrique Regis. Eu também tenho o meu canal no YouTube, tá? Que é Pastor Henrique Regis. Tá bom? Lá no YouTube eu tenho mensagens que eu coloco lá e tal, é legal. Deixa eu deixar na descrição aqui, né, Vitão? O canal dele certinho. Show. O senhor tem algum telefone para contato, caso... Tenho sim. Se você quiser conversar comigo, pode me mandar mensagem no WhatsApp. Eu sou igual o meu pastor, Paulo Lucas Sacramento, que ele fala assim, que ele tá 24 horas no ar, né? Ligando, você fala com ele. E o meu telefone é o 99661-7249. 99661-7249. Também é o WhatsApp, tá bom? Eu posso fazer um agradecimento aqui? Claro, ou não? Com certeza. Quero agradecer a Deus, né? Agradecer também a vocês aqui, pastor Alex. Muito obrigado, viu? Pelo seu carinho, por abrir essas portas para mim. Também você, Henry, também o Vitor. Deus abençoe vocês. Parabéns pelo podcast Fala Amigão. Quero agradecer a Deus também aí pela vida do pastor Lúcio, que é um amigo meu. Eu gosto muito do Lucião também. Eu chamo assim carinhosamente, pastor Lúcio. Sim. Pastor Josias Moreira, né? Pastor Josias também, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande por essa família toda, né? Tenho, né, uma memória muito bonita do pastor Isaú, né? A sua vovó, eu não tenho assim uma referência, nunca tive a oportunidade de conhecê-la, tá? Mas o pastor Isaú, tive a oportunidade de ouvi-lo e tal, pessoa maravilhosa. E eu quero agradecer também aos irmãos do Ministério do Belém, representados na pessoa do meu pastor setorial, pastor
pastor Paulo Lucas Sacramento, que para mim é uma referência, uma pessoa que eu tenho, cada dia que passa, eu estou há 2 anos e meio com ele aqui, aprendido a amar, respeitar e ver e perceber o valor da história dele. Ele é um homem de muitos legados. Ele é um homem que eu podia citar várias histórias dele aqui, viu? De muitos. Aliás, um dia, se você tivesse a oportunidade, sei que o papo aqui é mais com jovens e tal, mas ele é um cara que tem muito a dar e a gente não pode deixar essas memórias se esvaírem, entendeu? Sem a gente captar isso aí, igual você falou aqui. Isso aqui daqui a 200 anos, qual a ideia? Então, essas memórias, elas são essenciais. E ele é uma pessoa que eu amo muito também, o nosso pastor Moacir. Deus abençoe vocês, viu? Muito obrigado. Show. Amigão, Deus abençoe, mais uma. Valeu. Foi muito bom hoje, Nossa, hein? uma aula. E o pessoal que chegou até aqui? Ô, se você sair desse vídeo sem deixar um like, cara, pelo amor de Deus, não é possível, não é possível. Deixa um comentário também. Procura pelos livros lá do pastor, tá bom? Vale muito a pena. E tamo junto, vamos na sequência. É isso aí, valeu. Obrigado, gente. Deus abençoe. Um abraço.